Olá, pessoal. Vamos ver o distanciamento social com bandeira vermelha. No domingo, novamente, houve manifestações contra e a favor do governo bolsonarista nas capitais e no país. Em Porto Alegre, um dos grupos se reuniu na Guete com faixas contra o STF e o outro na Esquina Democrática, que seguiu encaminhado até o Largo Zumbi, com faixas pela democracia e contra o racismo. Total, parece que o distanciamento social está perdendo sua áurea de ser o salvador da pátria contra o coronavírus invasor. Recapitulando um pouco, em Porto Alegre começamos em meados do mês de março o chamado isolamento social, com regras municipais rígidas. As ruas ficaram vazias, parecendo uma cidade fantasma de cinema, quando tudo era uma nova realidade assustadora. Com nosso medo, conseguimos achatar a curva de crescimento do Covid-19 no tempo em que ainda havia ministro da Saúde no Brasil. No Rio Grande do Sul, o sistema de distanciamento social controlado foi desenvolvido pelo governo do estado no mês de maio. Mas desde a penúltima rodada, o sistema passou a ser contestado pelos prefeitos dos municípios que foram classificados como de bandeira vermelha. Alguns se rebelaram e decidiram não seguir as restrições estaduais que fechariam as lojas de shoppings, enquanto contestava e reivindicava a reversão da bandeira vermelha para a bandeira laranja, que permite o comércio abrir apenas com algumas restrições. Como Porto Alegre não tinha sido ainda classificada como bandeira vermelha e as lojas continuavam funcionando na semana passada, o Sindicato dos Funcionários do Comércio prometeu acionar o Ministério Público por não estarem cumprindo os controles e estarem gerando hospitalizações dos trabalhadores comerciários, tanto nos estabelecimentos comerciais quanto nos deslocamentos para o transporte público ao serviço. Reivindico que as empresas deveriam seguir o exemplo da dupla Grenal, que realiza exame de testes para a Covid-19 a todos os jogadores e funcionários do clube. Eles têm que testar os trabalhadores. É o mínimo, reclama o diretor do sindicato. Mas, diante da insurreição dos protestos dos prefeitos, que decidiram descumprir as restrições da bandeira vermelha e judicializaram a questão no Ministério Público, questionando os critérios, o governo do estado promoveu novos ajustes nos seus controles. O sistema passou a ter uma espécie de VAR da pandemia, onde os prefeitos, depois de verem a classificação semanal das bandeiras, apresentam seus dados e argumentos para serem considerados por uma possível revisão por parte do Comitê Gestor da Pandemia. A pressão dos empresários sobre os prefeitos e desses sobre o governador fez da bandeira vermelha um cavalo de batalha entre salvar vidas e ou salvar a economia. O falso dilema. Até um mês atrás, nós, gaúchos, estávamos nos sentindo mais ou menos seguros pelos números dos indicadores de infectados, mortes e leitos de UTI ocupados, por estarem os dados relativamente melhores do que a maioria dos outros estados brasileiros. Porém, depois que o governador dos gaúchos e o prefeito da capital resolveram flexibilizar, o distanciamento social ficou descontrolado e a realidade piorou bastante e ficou a realidade com bandeira vermelha. Nesse final de semana, dia 20 e 21 de junho, a piora dos indicadores levaram 4 regiões gaúchas a entrarem na bandeira vermelha, que impõe o fechamento do comércio. Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas, Capão da Canoa e Palmeira das Missões. No total, 133 cidades teriam mais restrições no distanciamento social. Bandeira vermelha implica que somente estabelecimentos que vendem itens essenciais podem estar abertos e com apenas 50% dos trabalhadores. Restaurantes e lancherias ficam proibidos de receber clientes no local. Só podem atender no sistema de teleentrega, drive-thru e pegue e leve. Entretanto, o prefeito de Porto Alegre publicou decreto autorizando atividades não permitidas na bandeira vermelha
pelos critérios do decreto estadual. Pelo decreto, na capital, o funcionamento dos restaurantes e lancherias, bares e lojas de conveniência e padarias seriam permitidos até às 17 horas, com restrições de número de clientes simultâneos. Mas, pensando bem, proibir os restaurantes e lancherias de receber clientes é determinar que os trabalhadores que continuem a atividade, que têm que se aglomerarem nos ônibus, tenham que comprar a quentinha no restaurante e comer sentados no meio-fio junto à sarjeta ou sentados nas calçadas encostados nos muros na hora do almoço. É um paradoxo social. Outros comem as quentinhas dentro de seus automóveis ou no seu local de trabalho. Pensando bem, tudo é perigoso nessa pandemia. Fazer compras no supermercado é uma atividade essencial que cada vez mais consiste numa atividade com dose cavalar de estresse, por ser um lugar com aglomerações em ambiente fechado. Se passa o tempo todo tenso lá dentro, como se estivesse andando num campo minado, loucos para sair dali e retirar a máscara para respirar e suspirar de alívio. Ufa! Mas será que não foi contaminado? Esses são os riscos do dia a dia. Por exemplo, em Vacaria, um cliente discutiu com o gerente, se negando a colocar máscara para entrar no supermercado e partiu para o confronto, esfaqueando por 2 vezes o gerente, que estava armado com um revólver, e matou o cliente contra o uso, o cliente rebelde contra o uso de máscara de proteção. Que nível de estresse, né? Na live do governador, dando os resultados dos 30 recursos dos municípios contra a bandeira vermelha recebida, apenas a região de Palmeiras das Missões voltou para a bandeira laranja, aliviando as restrições de 52 municípios. O governador lançou uma novidade de redução das restrições, determinando que os municípios que entrarem em bandeira vermelha, mas que não tiverem registro de mortes nem de internações por coronavírus nos últimos 14 dias, poderão adotar os protocolos da bandeira laranja, medida que contempla 37 cidades que podem editar regras distintas do decreto estadual, aliviando as restrições previstas. Essa novidade nos protocolos é um critério interessante para contemplar a liberação das atividades comerciais naqueles pequenos municípios que não apresentam evolução de caso e alguns que nem têm caso nenhum, mas que estão geograficamente classificados dentro de uma região metropolitana com bandeira vermelha com alto risco de colapso hospitalar. Não é o caso de Porto Alegre, que é uma metrópole onde a escalada do número de internações é alarmante e tem apresentado óbitos nas últimas semanas. O Rio Grande do Sul bateu o recorde com 25 mortes em 24 horas nessa semana, totalizando mais de 450 mortes e 20 mil casos confirmados. Porto Alegre tem 2.770 casos e 66 óbitos, pelos dados da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, 78% dos leitos de UTI estão ocupados em Porto Alegre, com um agravante que tem a peculiaridade de atender também aos pacientes do interior, que ocupam até 60% dos leitos hospitalares da capital. Contudo, o prefeito, que participou da live do governador, anunciou lá que pretendia retroceder aos termos do seu decreto de março, que fechou o comércio não essencial. Foi uma saída honrosa, obtida pelo correligionário de partido do governador, para o prefeito poder voltar atrás e não ser acionado judicialmente. Essa medida mais forte que ele prometeu acabou sendo decretada pelo prefeito nesta madrugada de terça-feira, com os setores da alimentação, restaurantes, bares, lancherias e padaria, retornando ao sistema de pegue leve a partir de quinta-feira, e os salões de beleza podendo ser abertos com restrições de pessoal. As lojas de shoppings e de rua ficam fechadas. Com isso, o prefeito ganhou 2 dias de validade de sua rebeldia contra as regras estaduais. Em compensação, voltou a soltar a carrocinha municipal de pegar velhinhos nas ruas e parques para fazer sabão. Pessoas com mais de 60 anos ficam proibidas de circular em parques e praças, que é o meu caso.
Para o restante da população, ficam proibidas as aglomerações dos parques e praças e passa a ser obrigatório o uso de máscara para todos, ficando idosos ou não sujeitos a multas em caso de infração dos protocolos estabelecidos no decreto. Nos transportes públicos, a lotação não pode exceder o número de lugares sentados com o uso de máscaras. E os idosos não podem utilizar o cartão do TRI de idoso isento nos horários de pico de início da manhã e do final da tarde, para os velhos não saírem de casa. Para concluir, o que chama atenção nesta fase da pandemia é que os brasileiros estão cada vez mais polarizados, se dividindo, não só entre fascistas e antifascistas, mas também entre os que permanecem com a bandeira do cuide-se e os que já levantam a bandeira do foda-se. Depois de 3 meses desse estresse neurotizante, com overdoses diárias de notícias dos infectados, eu já ultrapasso 1 milhão e mais de 50 mil mortos por cansaço psicológico e emocional, as pessoas estão ligando no automático foda-se. Cada vez mais porto-alegrenses estão indo sem máscara respirar e se aglomerar na hora do Guaíba curtir o pôr do sol. Como quem desabafa o seu desespero suicida. Foda-se, cansei do cuide-se. Mas o foda-se, o distanciamento social e o uso de máscara é a morte dando cartão vermelho para o cuide-se a vida. Pense positivo. Vai passar. Foda-se a morte e cuide-se a vida.